Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aqui a nossa leitura, a nossa meditação, hoje no capítulo 9 do livro de Juízes. E aconteceu que Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi ao encontro dos irmãos de sua mãe em Sheém, em Siquém. Questionou-lhes e a todo o clã da casa paterna de sua mãe: Indagai, peço-vos, aos nobres homens de Siquém, quanto ao que é melhor, ter todos os 70 filhos de Jerubbaal governando sobre eles, ou somente um homem que os dirija? Recordai-vos de que eu sou o vosso e carne vossa, sangue do vosso sangue. Então os irmãos da sua mãe transmitiram a mensagem de Abimeleque aos notáveis de Siquém. E o coração dele se inclinou a seguir as orientações de Abimeleque, porquanto ponderaram ele de fato é nosso irmão. E lhes deram 70 ciclos, peças de pedra retiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e mercenários que se tornaram seus seguidores. Em seguida, Abimeleque rumou para a casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubbaal, todos sobre uma rocha. Contudo, Jotão, o filho caçula de Jerubbaal, escondeu-se e conseguiu escapar. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho sagrado, próximo à estela de Siquém, e proclamaram rei a Abimeleque. Levaram essa notícia a Jotão. Então ele subiu ao cume do monte Gerizim e exclamou ao povo com grande voz: Ouve-me, atentos, ó ilustre cidadão de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. Certamente as árvores puseram a caminho para ungir um rei sobre elas. Disseram a oliveira: reina, pois, sobre nós. Entretanto, a oliveira declinou, alegando: renunciaria eu meu azeite, com a qual se presta honra aos deuses e aos homens, a fim de me colocar por sobre as demais árvores para dominá-las? Então as árvores se dirigiram à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes ponderou: poderia eu abandonar minha doçura e a boa produção do meu fruto no tempo certo? E as árvores partiram em busca da videira e convidaram: vem tu e reina sobre nós. Contudo, também a videira lhes afirmou: iria eu deixar de gerar o meu vinho novo, que tanto alegra os deuses e os homens, a fim de me erguer sobre as demais árvores para governá-las? Sendo assim, as árvores rogaram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Então o espinheiro aqueceu, mas advertiu as árvores: se de fato desejas ungir-me rei sobre vocês, vinde e abrigai-vos todos sob a minha sombra. Caso contrário, sairá fogo dos meus espinheiros e devorará até os cedros do Líbano. Sendo assim, prosseguiu Jotão: se foi com a sinceridade que agiste quando fizeste rei Abimeleque, se procedeste bem com Jerubbaal e sua família, se o trataste de acordo com o merecimento dos seus atos, visto que meu pai batalhou por vocês e arriscou a vida por vocês e livrou vocês das mãos de Midian. No entanto, hoje vocês se levantam contra a casa do meu pai, assassinaram os seus filhos, 70 homens, sobre uma mesma pedra, e proclamaram Abimeleque, o filho da sua escrava, rei sobre as notáveis de Siquém, pelo fato de ser vosso irmão. Se, pois, foi de boa fé e com lealdade que agiram hoje para com Jerubbaal e sua casa, então se alegrem com Abimeleque e que ele se alegre com vocês. Contudo, se não for assim, que brote fogo de Abimeleque e consuma todo o povo de Siquém e de Bet-Miló, que igualmente saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Miló e devore Abimeleque. Logo em seguida, Jotão fugiu para Bir, onde permaneceu morando longe de seus irmãos Abimeleque. Abimeleque governou sobre todo Israel por um período de 3 anos.
Ao final desse tempo, Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e então os líderes do povo agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime cometido contra os 70 filhos de Jeroboão fosse devidamente vingado, e a responsabilidade pelo injusto derramamento de sangue deles, para que caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os assassinara, assim como sobre todas as pessoas de Siquém, que colaboraram com ele no massacre dos seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém armaram, pois, emboscadas contra eles nos altos dos montes, e assaltavam a todos os que passavam por eles no caminho, e fizeram Abimeleque saber disso. Nesse meio tempo, Gaal ben filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujo povo confiava nele. Aconteceu que foram ao campo e colheram uvas, pisaram, realizaram uma festa no templo do seu Deus, comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, questionou: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubbaal? E não é Zebu, o seu capitão, que cabe servir ao povo de Amor, o pai de Siquém? Por qual motivo haveríamos de ser nós a servi-lo? Ah, se eu tivesse a possibilidade de liderar esse povo, expulsaria Abimeleque e bradaria: prepara teu exército e vem para a batalha. Assim que Zebu, governador da cidade, foi informado sobre o que Gaal andava dizendo, ficou extremamente irritado e secretamente mandou mensageiros a Abimeleque com a seguinte notícia: Gaal de Ebed e seus parentes chegaram a Siquém e estão mobilizando toda a cidade contra ti. Levanta, pois, durante a noite, tu e as pessoas que estão contigo, e arma emboscada no campo. De manhã, ao raiar do sol, aparece de surpresa, ao raiar do sol aparece de surpresa contra a cidade, quando Gaal e os que estão com eles saírem ao teu encontro, fazei com eles o que desejares. Então Abimeleque e todas as suas tropas partiram no meio da noite, se prepararam emboscadas nas proximidades de Siquém e divididos entre 4 grupos militares. Ora, Gaal, filho de Ebed, havia se retirado e parou à entrada da porta da cidade, quando Abimeleque e seus comandados surgiram das suas emboscadas. Observando aquela gente, Gaal comentou com Zebu: eis que desce gente do cume dos montes. Todavia Zebu ponderou: o que vês é apenas a sombra dos montes, e a estás confundindo com a multidão em movimento. Contudo, Gaal afirmou novamente: vê melhor, eis que descem homens da parte central da colina, do umbigo da terra, e uma companhia militar que vem se aproximando pelo caminho do carvalho de Menoenim, adivinhadores. Então Zebu indagou: que fizeste da tua língua com a qual bradavas? Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que tu ridicularizaste? Ora, pois agora sai e luta contra eles. Então Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém, pelejou contra Abimeleque, mas Abimeleque o perseguiu, pois acabara fugindo do campo de batalha, e muitos tombaram mortos antes que alcançassem a porta da cidade. Abimeleque retornou para Arumá, e Zebu, perseguindo a Gaal e seus parentes, impediu-lhe que habitasse em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu pelo portão da cidade e se dirigiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disto. Então tomou sua gente, se dividiu em 3 companhias militares e se pôs em emboscadas pelos campos. Assim que avistou o povo deixando a cidade, se levantou contra eles e os exterminou. Enquanto Abimeleque e o grupo que estava com ele avançaram e dominaram o portão da cidade, os outros 2 grupos fizeram o mesmo contra os que estavam no campo e os massacraram. Abimeleque desferiu violento ataque contra toda a cidade durante o dia inteiro. Depois de possuí-la, dizimou impiedosamente seus habitantes, destruiu toda a cidade e espalhou sal sobre ela. Assim que souberam dessas notícias, todos os líderes e cidadãos que estavam na torre
de Siquém refugiaram-se na fortaleza do templo de Baal-berite. Logo que Abimeleque foi informado que o povo se havia reunido lá, ele e todos os homens subiram ao monte Zalmon, e ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e colocou sobre os ombros. Em seguida ordenou os seus comandados: depressa, como me viste fazer, fazei agora mesmo vocês também. Todos os seus homens cortaram cada qual o seu galho e seguiram Abimeleque. Amontoaram os galhos sobre a cripta e os queimaram sobre os que ali se haviam escondido. E assim pereceu todo o povo que havia se refugiado na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. Depois Abimeleque avançou sobre a cidade de Tebes, cercou-a, tomou-a. Havia no centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os líderes da cidade. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre. Abimeleque aproximou-se da torre e a atacou. Ao chegar próximo da porta da torre para atear fogo, uma mulher jogou sobre ele uma pedra de moinho que o atingia na cabeça, rachando o crânio. No mesmo momento, ele chamou o seu fiel escudeiro e lhe ordenou: toma tua espada e me mata, para que não se divulgue que uma mulher conseguiu me abater. Então, o jovem que transpassava suas armas atravessou com a espada e ele morreu. Quando os israelitas observaram que Abimeleque estava morto, retornaram cada um para sua habitação, e assim Deus fez recair sobre Abimeleque o devido castigo por todo o mal que ele havia praticado a seu pai, assassinando seus 70 irmãos. Deus fez igualmente que todos os cidadãos de Siquém pagassem por toda a maldade deles. Desse modo, cumpriu-se sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Quando alguém ou uma congregação não busca a direção de Deus, coisas muito ruins acontecem. Quando o ser humano se esquece de Deus e dos seus princípios, fica sem direção para uma vida feliz. Sem os princípios do Criador, a prosperidade se torna uma maldição e toda a alegria é muito passageira. Aqui, além dos 70 filhos com várias esposas, Gideão também teve Abimeleque com uma concubina, né, que se tornou o primeiro rei israelita e foi um desastre total. O fato de ser um desastre não foi suficiente para ensinar a Israel que um rei humano era uma ideia nociva para os filhos de Deus. Abimeleque precisou matar 69 dos seus 70 irmãos para garantir o seu reinado. Ele e os seus homens, eles mataram implacavelmente os siquemitas e Gaal por se rebelarem contra ele. A crueldade só parou quando uma mulher rachou o crânio dele com uma pedra. Nessa hora ele chamou o escudeiro e ordenou que ele mesmo fosse morto pela espada para que não dissessem que ele foi morto por uma mulher. O jovem atravessou o rei com uma espada, mas entrou para a história como alguém morto por uma mulher. Na cultura antiga o machismo predominava, né? E Deus considera Débora e essa mulher como duas heroínas usadas especialmente para os seus planos na terra. Aqui do versículo 7 até o versículo 21, a gente vê a história de Jotão, né, que era meio-irmão sobrevivente de Abimeleque. E ele contou uma parábola, né, retratando o desejo que o seu irmão tinha de reinar, comparando Abimeleque a um espinheiro inútil. Se os israelitas tivessem uma clara percepção
do certo e do errado, eles teriam visto a falácia de Abimeleque e a injustiça das suas reivindicações. Todos os raciocínios deste homem eram cheios de inveja, de ambição, de exaltar a si mesmo, né? E em cima da ruína dos irmãos, né? Os que fossem guiados pelos princípios de Deus não iam cair nas estratégias malignas, né? De alguém controlado pelas suas próprias vaidades, pelo seu desejo desenfreado pelo poder. Todos os que são controlados por sua astúcia pervertem a verdade. São mentirosos, são enganadores. E essas pessoas, elas usam palavras lisonjeiras, cheias de veneno na língua. E com isso, elas levam todos os que não buscam a direção de Deus para se enganar com as palavras lisonjeiras, né? Com as palavras suaves, mas com os seus planos completamente arquitetados para o mal. Nós conseguimos ver aqui em Juízes que os líderes políticos eram tão corruptos quanto os de agora. O povo padecia. O povo padecia, ficava sem parâmetros corretos e descambava para o mal. Abimeleque, filho de Gideão, não tinha nenhum escrúpulo. Tomou o poder, governou por 3 anos antes de morrer nas mãos de uma mulher com uma pedrada na cabeça. Abimeleque não seguia a lei de Deus e não levava, consequentemente, a nação a servir a Deus, né? Quem tivesse o Espírito de Deus, quem fosse guiado pelo Espírito de Deus, ia facilmente ver que as palavras que Abimeleque falavam eram as palavras que o povo gosta de ouvir ainda hoje, né? Mas dava para ver que ele não era escolhido de Deus. Não era o escolhido de Deus para proteger o seu povo, né? A verdade é que os que constituíram Abimeleque como rei eram tão oportunistas e tão interesseiros quanto ele mesmo. Disso as igrejas estão cheias, de líderes oportunistas que despertam os mesmos desejos nos seus liderados. São pessoas que não têm nenhuma vontade de servir o verdadeiro Deus. Mas nós precisamos saber que a reação de Deus é retribuir a impiedade de Abimeleque e todos os que entregaram o poder na mão de Abimeleque. Todos. E isso nos leva a ver, queridos, que nós precisamos ter muito cuidado com não confundir a nossa missão de jeito nenhum. A missão do reino de Deus é uma e a missão dos homens aqui nesse mundo é outra. Deus odeia a mistura. Nós não devemos nos misturar com os que têm interesses em manter o poder nesse mundo. Precisamos acordar, queridos, despertar, porque é certo que as congregações atuais estão cheinhas de Abimeleques. E
de pessoas que iguais às que colocaram Abimeleque no poder, todos com os mesmos interesses. O cristão tem um único interesse, que é fazer com que Deus seja conhecido nessa terra, glorificado e exaltado. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.